Simão, filho de Jonas, era natural de Betsaída, cidade de pescadores, situada na margem norte do lago da Galileia. Em idade adulta, mudou-se para Cafarnaum, também às margens do lago, onde vivia com sua esposa e com sua sogra. Trabalhava na pesca, em sociedade com seu irmão André e com os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Viviam sob o domínio de Roma, numa região marcada por impostos elevados, vigilância militar e tensões religiosas constantes. Como muitos judeus de seu tempo, Simão aguardava a vinda do Messias, aquele que restauraria Israel. Era um judeu praticante, conhecedor da lei e das tradições, mas sua fé se expressava sobretudo no trabalho cotidiano. Seu irmão André era discípulo de João Batista, que anunciava a proximidade do Cristo. Foi André quem primeiro ouviu falar de Jesus e anunciou a Simão que haviam encontrado o Messias. Certa manhã, após uma noite inteira de trabalho sem sucesso no mar, Jesus se aproximou da praia onde Simão lavava as redes. Pediu-lhe o barco emprestado para ensinar a multidão, pois a água servia de amplificador natural para a voz. Depois de falar ao povo, Jesus disse a Simão que avançasse para águas mais profundas e lançasse novamente as redes. Simão já conhecia quem era Jesus, por meio de André. Ainda assim, cansado e sem expectativa, obedeceu. Ao lançar as redes, uma quantidade extraordinária de peixes as encheu a ponto de quase romperem. 2 barcos ficaram carregados. Diante do milagre, Simão não se alegrou primeiro, temeu. Prostrou-se e disse que não era digno de estar diante de Jesus. Mas Jesus lhe respondeu que não tivesse medo, pois dali em diante seria pescador de homens. Nesse momento, Simão recebe um novo nome, Pedro. Pedro deixa tudo e passa a seguir Jesus. Após saírem da sinagoga de Cafarnaum, Jesus entra na casa de Pedro. Sua sogra estava enferma, com febre. Jesus toma pela mão. A febre desaparece e ela se põe a servi-los. Ao cair da tarde, toda a cidade se reúne diante da casa. Doentes e possessos são trazidos, e Jesus passa a noite curando muitos. Antes do amanhecer, Jesus se retira para rezar em lugar deserto. Pedro e os outros o procuram ansiosamente. Quando o encontram, Pedro diz que todos o procuram. Jesus responde que é preciso ir às cidades vizinhas, pois para isso veio. Pedro parte com ele. Em seguida, Jesus envia os discípulos 2 a 2. Pedro é enviado em missão, com autoridade para anunciar e curar em nome de Jesus. Ele começa a aprender, na prática, o que significa ser pescador de homens. Algum tempo depois, na região de Cesareia de Filipe, Jesus pergunta aos discípulos quem o povo diz que ele é. Após ouvirem várias opiniões, Jesus pergunta diretamente: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus o felicita, afirmando que essa revelação veio do Pai, e anuncia que edificará sua igreja sobre essa confissão. Logo em seguida, porém, Jesus começa a falar abertamente sobre sua paixão, morte e ressurreição. Pedro o repreende, incapaz de aceitar esse caminho. Jesus então o corrige duramente, mostrando que Pedro ainda pensava segundo os critérios humanos. 6 dias depois, Jesus sobe o monte com Pedro, Tiago e João. Ali, Jesus se transfigura. Seu rosto brilha, suas vestes se tornam brancas, e Moisés e Elias aparecem falando com ele. Tomado por confusão e alegria, Pedro sugere armar tendas. Uma voz do céu declara: Este é o meu filho amado. Escutai-o. Ao descerem do monte, Jesus ordena silêncio até a ressurreição. Pedro ainda não compreendia. De volta a Cafarnaum, Jesus anuncia novamente sua paixão. Os discípulos discutem entre si quem seria o maior. Jesus ensina que o maior é o que serve. Pouco depois, cobradores do imposto do templo questionam Pedro. Jesus, para não escandalizar, realiza outro sinal. Manda Pedro pescar um peixe, em cuja boca encontra a moeda necessária.
Ao deixarem a Galiléia rumo a Jerusalém, Pedro declara que deixou tudo para seguir Jesus. Jesus promete que ninguém que o seguir ficará sem recompensa. Em Jerusalém, nos dias que antecedem a Páscoa, Pedro e João preparam a ceia. Durante a refeição, Jesus lava os pés dos discípulos. Pedro resiste, mas se submete. Jesus anuncia que um deles o trairá, e depois que todos se escandalizarão. Pedro afirma que jamais o negará. Jesus lhe diz que antes do galo cantar, ele o negará 3 vezes. No Getsêmani, Pedro dorme. Quando os soldados chegam, ele reage com violência, ferindo um servo. Jesus o repreende e se entrega. Pedro segue à distância. No pátio do sumo sacerdote, é interrogado 3 vezes e nega conhecer Jesus. O galo canta. Jesus passa e olha para Pedro. Ele se lembra das palavras do Mestre e chora amargamente. Após a morte de Jesus, mulheres anunciam que o túmulo está vazio. Pedro corre com João e, ao ver o sepulcro vazio, crê. Jesus ressuscitado aparece aos discípulos. Mais tarde, à beira do lago, Pedro volta a pescar. Jesus os orienta novamente a lançar as redes. Reconhecido, Pedro corre ao seu encontro. Ali, Jesus o interroga 3 vezes sobre o amor. Pedro responde com humildade. Jesus lhe confia suas ovelhas e lhe anuncia que um dia seria levado para onde não desejaria ir. Ele diz: segue-me. Após a ascensão, Pedro permanece com os discípulos em oração. No Pentecostes, recebe o Espírito Santo. Não assume a liderança por cálculo, mas é tomado de zelo. Anuncia Cristo publicamente, enfrenta o Sinédrio e confirma os irmãos. Anos depois, durante a perseguição de Herodes Agripa, Pedro é preso com intenção de ser executado. Enquanto a igreja reza, um anjo o liberta milagrosamente da prisão. Pedro reconhece que o Senhor continua guiando sua missão. Mais tarde, Pedro parte de Jerusalém. A tradição antiga o situa em Roma, onde confirma a fé dos cristãos. Durante a perseguição de Nero, Pedro decide fugir para salvar a comunidade. No caminho, segundo a tradição, encontra Jesus carregando a cruz. Pedro pergunta: Senhor, para onde vais? Jesus responde: Vou a Roma para ser crucificado novamente. Pedro compreende. Volta para Roma, preso, enfrenta o imperador. Recusa negar Cristo. Pede apenas para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer como seu Senhor. Assim, Pedro encerra sua caminhada. O pescador que temeu, caiu, foi restaurado, amadureceu e, finalmente, deu a vida por aquele que um dia chamou de Messias. Pedro foi o pescador escolhido para guardar aquilo que não lhe pertencia, a Igreja de Cristo. Não foi chamado por sua força, nem por sua constância, mas por uma fé moldada pela graça. Foi o primeiro a confessar que Jesus é o Filho do Deus vivo. Por essa confissão, recebeu as chaves do reino e a missão de confirmar os irmãos e apacentar o rebanho do Senhor. Na Igreja Nascente, Pedro exerceu esse ministério como o primeiro entre os apóstolos, servindo à unidade, sustentando a fé e guiando o povo de Deus. Por isso, a Igreja o reconhece como o primeiro Papa, não como um governante humano, mas como servo da missão confiada por Cristo. Após seu martírio em Roma, esse ministério não se encerrou. A mesma responsabilidade confiada a Pedro permaneceu viva na sucessão apostólica dos bispos de Roma, para que a fé recebida dos apóstolos fosse guardada e a Igreja permanecesse una ao longo dos séculos. Pedro caiu, chorou e foi restaurado. Anunciou o Evangelho, enfrentou perseguições e selou com o martírio aquilo que vivera na fé. Assim, a Igreja continua edificada, não sobre a força de um homem, mas sobre a fidelidade de Deus, que escolheu Pedro como pedra visível de comunhão. E na comunhão dos santos, aquele que foi chamado para confirmar os irmãos, continua a interceder pela Igreja que lhe foi confiada. São Pedro, rogai por nós.